lá, então assim, a gente montou o gráfico aqui, salvou. E agora vamos lá, calcular. Então tem aqui o PLS algoritmo e foi. Rodou tudo. Então a primeira etapa, antes da gente analisar o resultado das relações estruturais, é a gente responder a pergunta se a gente conseguiu medir as bolinhas. Né? Então assim, essas relações que estão aqui, a gente chama de carga fatorial. Essas daqui. E aqui também vai ser carga fatorial, porque a relação da bolinha de segunda ordem é com as de primeira. É mensuração. Né? Então vamos lá, como é que a gente faz esse negócio? Aqui do lado esquerdo tem um monte de resultado a mais. Então eu vou vir aqui, por exemplo, reliability, alfa de Cromba, confiabilidade composta, tem duas medidas, variância estreita, então tem várias medidas de validade e confiabilidade. Né? Então eu vou começar pela discriminante. Vou pegar essa aqui, Forney-Larker. Então assim, eu vou fazer de um modo mecânico agora, que vai ser a lição de casa, é uma coisa mecânica. Aí quando a gente voltar na aula da semana que vem, aí eu vou explicar o que é cada número. Tá? Então, vamos só na parte... É como se você aprender a dirigir, vai. Então, quer dizer, eu já estou ensinando onde que é o câmbio, onde que é o freio, e semana que vem eu vou explicar como é que funciona o câmbio. Tá? Então, vamos lá. Então, esse do Forney-Larker, eu vou fazer um copiar e colar, eu copiei para o Excel. Vou abrir aqui um... Deixa eu fechar isso aqui. Vou abrir um Excel novo aqui, ó. Tá, vou simplesmente colar ele. Então, o que que acontece? Essa é uma parte da análise que eu preciso, Forney-Larker. Preciso de mais um pedaço, que é o... Aqui no Reliability tem Overview. Vou copiar para o Excel também. Só que repara o truque, ó. Eu vou colar aqui em qualquer lugar. E depois eu seleciono de novo. Ctrl C. E aqui eu vou transpor. Tem aqui a setinha, transpor. Ele fica deitadinho. E uma parte que é legal é que ele já marca em vermelhinho que não tá bom. Você vê, então aqui ele já me deu um toque que 0,46 não tá bom. Eu não expliquei ainda por que não tá bom, mas pelo vermelhinho eu já sei. Então vamos lá. Como lição de casa, deixa eu apagar isso aqui. Então vai ficar o que? A regressão que a gente fez hoje e chegar nessa tabela. Agora essa tabela a gente vai ter que quebrar ela em duas. Ó, essa é uma, que é a total. Ó, vou colar aqui para baixo e vou colar aqui para baixo. Então o que acontece? A primeira eu deixo tudo, não vou mexer nela, só para não perder o histórico. Na segunda, eu vou tirar a variável de segunda ordem. Deixa eu achar a figurinha aqui. A de segunda ordem qual que é? O engaja, não é isso? Então eu vou tirar ela de lá, vou apagar. Ó, então onde está engaja, ó, eu venho aqui, excluir, desloca para a esquerda. E a linha também, ó, engaja, excluir. Tá? Então só para não esquecer, eu vou colocar aí variáveis latentes, né, de primeira ordem. Coloquei todas variáveis. Beleza. Então por enquanto é isso. A terceira, o que eu vou fazer? Eu vou tirar as dimensões, essas três dimensões aqui, ó. Vigor, absorção e dedicação. Vigor, ficou fácil, que está aqui pro final, né? Ó, exclui essas três. Exclui essas três. Pronto. Então aqui são as variáveis latentes do modelo estrutural. Tá, então assim,
A primeira, eu copiei e colei, não fiz nada. Estou deixando assim para eu ter um histórico da coisa. O segundo, eu deletei a de segunda ordem. E o terceiro, eu deletei as dimensões da de segunda ordem. Agora a história do bonitinho certinho. O que está na diagonal... Esses números de baixo, o Chroma, o Composite, eles continuam fazendo sentido depois que você tirou? Continua, porque eles estão amarrados, que nem aqui, por exemplo, essa coluna da clareza é a clareza. Então isso não muda. Você vê, essa coluna aqui é igual, é igual e é igual. Não mudou nada. Não vai precisar calcular novamente, professor? A gente vai precisar calcular a de segunda ordem só. Então vamos lá, deixa eu voltar para o começo aqui. Ó, o tal do bonitinho, o que está aqui na diagonal do Fornell, a gente vai ter que colocar uma formatação um pouco diferente. Estou olhando meu tempo que tem 10 minutinhos ainda. Ó, vou colocar aqui a diagonal. Vou colocar aqui a diagonal. Tá. Por que eu fiz isso? Vamos colocar a explicação aqui do lado. Fornell e Larker. Diagonal é igual raiz quadrada da AV, que eu não expliquei ainda. E fora da diagonal, igual correlações entre as variáveis latentes. Tá? Então, assim, esses números são correlações, que é a matriz de correlação que a gente fez na semana passada. Né? O que está na diagonal é um tal de raiz quadrada do AVE. Então eu pintei com cor diferente, porque a matriz de correlação na diagonal não é igual a 1. E aqui não é 1, né? Tem um número diferente. O que foi perguntado agora que eu vou ter que calcular, na verdade, é pro de segunda ordem. Esses números aqui, ó, todos eles eu vou ter que calcular à mão. Aqui também tem que calcular. É clareza? Não é clareza, né? É engajamento, né? Aqui, engajamento. Ó, esse eu vou ter que calcular. E esses daqui também. Então aqui, calcular AVE, confiabilidade composta e raiz quadrada da AVE para a variável latente de segunda ordem. Tá. Então assim, mas como lição de casa, fica a regressão e essas três tabelinhas, acabou. Tá, então tenta formatar, copia daqui lá pro Word lá que é o template, né? E pronto. Não precisa fazer esse cálculo manual na tarefa. Não, eu vou explicar ele semana que vem. Legal. Tá? Então assim, deixa eu salvar aqui. E aí pra postar a gente posta o Excel também, ou não? Não, gruda direto no Word lá e pronto. É. Essa imagem também do PLS? Pode pôr. Download. O que eu queria comentar com vocês é a história do AVE. Mas é rapidinho, eu vou repetir o que eu vou falar agora na semana que vem, mas só para não ficar tanta coisa no ar. O que acontece, ó? Eu vou pegar a rotatividade que é o menorzinho. Eu vou colocar ele aqui, ó. Então na aula de hoje eu falei que tudo dá para escrever na forma de equação, não dá? Então assim, eu vou escrever aqui na forma de equação, ó. Sair 1 é igual 0,960 vezes rotatividade. Bom, o que acontece? Ele não tem aqui não é y igual a mais bx? Lembra que está tudo padronizado, então esse A é igual a zero. Por isso que não aparece aqui uma constante. Se quisesse pôr, eu podia botar zero mais, né? Mas não adianta nada aqui, tá?
Então, é uma regressão isso aqui. O que mais? Como é uma regressão simples... Regressão simples. O que é uma regressão simples? Só tem uma variável? Só tem uma variável independente. Só tem uma variável independente, né? Então o que eu tenho? O coeficiente de regressão padronizado, né? É igual a correlação. Tá, porra, o que eu ganhei com isso, Bido? O que eu ganhei é o seguinte, se eu levar ele ao quadrado, eu tenho R quadrado, não é isso? É isso, então ficou fácil. Então eu posso pensar o seguinte, bom, 0,96 ao quadrado vai dar uma porcentagem de variância explicada. Eu vou fazer aqui embaixo, ó. 0,96 ao quadrado. Eu esqueci de colocar uma vírgula aqui. Então, dá 0,92. Eu posso interpretar isso como 92%. Então, o que é esse 92%? A minha bolinha explica 92% desse indicador. Se eu fizer a conta para o outro, vamos fazer aqui 911. 0,911 ao quadrado. Mas que coisa. Ah, que eu estou digitando ponto. E o último aqui, 939. Oh, meu Deus, ao quadrado. Já perdeu a validade o dia de hoje, já tá dando os bugs. Tá aí. Tá, então, eu posso escrever isso como porcentagem se eu quiser. Então, assim, essa bolinha explica 92% desse indicador, 83% desse, 88% desse. Então, é isso, quer dizer, correlação ao quadrado é uma porcentagem. Se eu tirar a média, é o que eu vou fazer agora, é simplesmente uma média. Deu 87,8. Então isso daqui a gente chama de variância média extraída, que é o tal do AVE. É average de variância extracted, né? Variância média extraída. Então você fala, porra, então o que é o tal do AVE? É isso. Pega a carga ao quadrado, carga ao quadrado, carga ao quadrado e tira a média. Então assim, na verdade, ele já fez tudo isso pra gente aqui, ó. Ó, esse que eu calculei à mão, 878 é do rotatividade. Vamos ver aqui se bateu. Ó, rotatividade 878. Cadê? Aqui, né? É o último da linha. E ninguém fez ó, hein? Oh. Né? Então assim, na verdade, o que a gente vai ver as continhas que ele faz, E esse número quer dizer o quê? quer dizer que a bolinha explica, na média, 87,8% de todos os indicadores dela. Então aí vem o que a gente vai combinar. Então o que a gente vai combinar? Que no mínimo tem que ser 50%. Então esse é um critério. Então assim, na hora que a gente vê lá no nosso resultado, tem um cara com 46,7 ficou vermelho. Por quê? Tá abaixo do que foi estipulado. Não chegou no 50. Não explica. Ele tinha que ser maior que 50. Você vê que o resto, ó, 68, 72, 68, 66, tudo verdinho. Esse cara ficou vermelho porque ele está abaixo de 0,5. Essa explicação que eu dei agora, eu vou repetir ela semana que vem. Tá? Mas então, lição de casa é a regressão e esse pedacinho. E dá uma lida lá no texto que tem que ler também lá, senão fica difícil para entender, né? Tá muito confuso ou não? Um pouquinho, tá gravado, né? Um pouquinho. Não, é. Porque assim, o que vocês vão fazer depois de artigo, se você seguir essa receita aqui, dá para tocar tranquilo. O ponto 50 que o senhor mencionou ali, que a gente escolhe... Esse ponto 50 é tirado da onde, né? Não, é combinado. Mas combinado, eu estabeleço com base... Não, todo o livro metodológico vai falar 0,5, mas você fala, mas de onde que o cara tirou isso? Não, é combinado, falar, no mínimo explica metade. Não, que o ponto 50 então é porque tá na... É uma na convenção. literatura. É uma Entendi. convenção. Tá bom. Tá, mas não tem. Inclusive assim, aí você podia falar, pô, mas se tiver 49? E se tiver 48? Então, assim, o que eu recomendo sempre, que nesse caso com 46,7, eu deixaria como tá. Porque, assim, na semana que vem eu vou mostrar como que a gente conserta isso. Então, como é que a gente conserta?
Esse é o engajamento e absorção. Vamos ver ele aqui, ó. Eu vou abrir ele, ó. Espera aí, vamos voltar lá. Ó, engajamento e absorção. Eu vou abrir os itenzinhos, show. Para baixo, né? Bottom e vou rodar ele aqui, ó. Você vai ver que tem algum item com carga baixa, ó. Tem um com 0,2 aqui, ó. Tá vendo? Então assim, eu vou fazer agora, ó. Eu vou deletar e vou rodar sem o engaja 2. Engaja 6, né? Ó. Só um minutinho. Pera, cancelar, engaja 6 e vou mandar rodar de novo. Cadê o AV aqui? Engaja a absorção. Você vê que agora foi para 54. Então assim, que é o que você perguntou lá. Então assim, se eu pegar item que tem carga baixa e jogar ali fora, a média sobe. Mas daí a discussão que a gente vai ter é o seguinte, bom, por um lado melhora a estatística, mas por outro lado eu perco conteúdo. Semana que vem é isso que a gente vai continuar. Obrigada. Bom descanso. Beleza. Se eu não conseguir, o WhatsApp vai E não adianta falar assim, estude.